Olá, seja bem-vindo à IEB. Estamos muito felizes em receber você aqui hoje. Fique à vontade para conhecer a sua nova família. Estamos aqui para nos relacionar profundamente com Jesus e caminhar com você em um processo de crescimento bem simples que chamamos de rede. Relacionar com as pessoas e levá-las a Jesus. Se envolver nas tarefas da nossa família. Ser motivado a crescer e a desenvolver esse relacionamento que vai enviar você a servir outras pessoas e levá-las a Jesus. É sua primeira vez aqui na IEB? Não se preocupe, temos um time de voluntários e ambientes preparados para receber você. Nossa reunião já vai começar, um tempo onde você vai conhecer a Deus e descobrir que Jesus é tudo o que você precisa. Se prepare para viver momentos incríveis com Ele. Meu bem, quem diria que nós estaremos aqui hoje, no Brasil, podendo tomar um cafezinho, algo que para nós é tão significativo. No meio de uma pandemia que tem assolado muitos corações, muitas pessoas têm sofrido, o que nós podemos tirar de bom? Já que há um ano nós recebemos a notícia que nós não poderíamos ter filho, Emanuel está há poucos dias de estar em nossos braços. Sim, verdade, meu bem. Pensando nisso, não tem como não ver a provisão e as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, né? O cuidado dele, nos dando esse milagre que foi o nosso filho e estando aqui nesse momento agora. Não, mas, meu bem, pensando em tudo o que tem acontecido, a palavra que sempre vem ao meu coração e mente é gratidão ao Senhor. Sempre foi um sonho nosso ter um chá de bebê e poder ter um momento de alegria com a família, né? E um momento de ganhar presente, algo muito bom, mas fomos impossibilitados. Não, devido à pandemia, não tendo aglomeração, nós tivemos que cancelar o nosso, mas o Senhor providenciou tudo. Sim, nós vimos o cuidado de Deus através de tudo isso, né, meu amor? Porque tudo aquilo que a gente não tinha, né? Quando chegamos ao Brasil, a gente pôde ver o Senhor providenciando dia após dia. Quando nós fazíamos uma lista do que precisava comprar, em menos de 2 dias o Senhor mandava, né? E isso para nós foi algo que me marcou muito, ver esse cuidado do Senhor nos mínimos detalhes. E eu sou muito, muito grata a Deus mesmo por tudo que hoje a gente olha e vê a quantidade de coisas que nós temos, porque o Senhor quem deu. Nós estamos vivenciando em um período tão difícil o milagre de termos uma criança, a provisão de termos um enxoval completo e o cuidado de Deus de podermos vivenciar todos esses momentos perto da nossa família, algo que não seria possível devido à Índia estar fechada. E nós saímos poucos dias antes dos aeroportos fechar. Meu amor, e pensando nessa pandemia, daqui a alguns anos, né, em tudo que nós passamos, sempre que a gente lembrar desse momento difícil para todos, nós sempre vamos olhar para o nosso filho e ver que o Emanuel, o Deus conosco, esteve presente cuidando de tudo na nossa vida, né? Sim, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Oi gente, tudo bom? Muito bom estar junto com você hoje novamente. Eu sou Éder, sou a pastora aqui na IEB e o desejo do nosso coração é que você possa ter um profundo relacionamento com Jesus e ajudar a levar mais e mais pessoas até Ele. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho do Reino. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração e que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Você sabia que Deus tem um plano eterno e isso inclui eu e você?
isso inclui a nossa vida. Não somos um acidente aqui nessa terra, nós não nascemos por acaso, né? O plano de Deus é se relacionar e demonstrar o seu domínio, manifestar a sua glória aqui nessa terra. E Ele quer fazer isso através da minha vida, através da sua vida. O plano de Deus nunca mudou, Ele sempre permaneceu o mesmo. Quem mudou foi a nossa posição. Nós mudamos por causa do pecado. A desobediência, o pecado entrou no mundo e, infelizmente, permitiu que Satanás roubasse a posição que nós deveríamos ocupar. Ou seja, acabamos nos tornando escravos do reino do inimigo, do reino das trevas. E jamais eu e você conseguiríamos voltar à nossa posição original, à nossa posição anterior, como Deus deseja, sem a ajuda do próprio Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 4, o versículo 4 e 5, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Queridos, Deus providenciou a solução para o pecado. O texto fala que Jesus foi nascido de mulher, ou seja, fala da sua humanidade. Jesus veio em carne, Ele habitou entre nós, Ele se fez carne por mim e por você. Nascido debaixo da lei, ou seja, Ele cumpriu todas as exigências que a lei tinha, que a lei fazia a nós. Redimir nos fala sobre restauração do que havíamos perdido, ou seja, Deus quer nos restaurar na nossa posição anterior, e a adoção de filhos, ou seja, Deus quer que tenhamos um relacionamento profundo, íntimo e sincero, verdadeiro com Ele. Jesus foi o caminho, Jesus foi a porta, né? E também foi o mensageiro desse novo reino, ou seja, desse plano eterno que Deus tem para mim e para você. E logo após ser batizado, ser tentado no deserto, Jesus começou a pregar uma mensagem. E lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 17, se você tiver a sua Bíblia ou o seu smartphone, você pode ler. O versículo diz assim: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Essa foi a mensagem que Jesus pregou. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que Jesus veio para fazer milagres, para curar o enfermo, para fazer o paralítico andar. Não, queridos, Jesus também fez isso, mas todos esses sinais e maravilhas eram sinais presentes de que o reino de Deus, o evangelho do reino, havia chegado até aquele tempo aos seus discípulos. Arrependimento significa uma completa mudança de mente, ou seja, uma mudança de atitude, uma nova mentalidade, um novo sentido de vida. Jesus desejava que seus ouvintes dessem ouvidos à sua mensagem, ou seja, que mudassem de vida, que mudassem o seu ponto de vista e aceitassem aquela nova mensagem que ele estava anunciando. O reino dos céus, o evangelho do reino dos céus, se refere à presença, à autoridade de Deus agindo, né, e impactando o ambiente aqui na terra, onde eu e você estamos hoje. Desde o início, o plano eterno de Deus, né? Deus deseja estender o seu reino celestial aqui na terra através da humanidade. E no princípio, Adão e Eva, eles eram plenos em intimidade, em governo, em domínio. Deus criou-os para que eles pudessem governar e dominar sobre a terra. E todos os dias, Deus aparecia no final da tarde para ter comunhão, intimidade, se relacionar com o homem. Mas o pecado, a desobediência, fizeram com que eles perdessem essa posição, ou seja, perdessem a sua autoridade, perderam o reino. E aí então Deus, Ele vem com um plano de restaurar
né, de restaurar esse relacionamento que havia perdido. E Ele nos coloca, Ele quer nos colocar de volta ao lugar que nós perdemos. E a restauração significa colocar de volta no lugar ou na posição que nós estávamos anteriormente. Por exemplo, se eu tenho um prato que está em cima da mesa e de repente esse prato cai ao chão, eu me abaixo, pego esse prato e o coloco na prateleira. Eu restaurei a sua posição anterior? Não. Restauração significa pegar aquele objeto e colocar exatamente no lugar da onde ele caiu. E é exatamente isso que Deus deseja fazer comigo e com você. Infelizmente, a gente aprendeu a pensar apenas no céu, lindo céu, como nós cantamos no hino que nós conhecemos. E a maioria de nós pensamos dessa forma e agora imaginamos viver nas ruas de ouro, imaginamos andar pelas preciosidades do céu. Não tem nada de errado com isso, né? É importante pensarmos sim na volta de Jesus Cristo, na morada celestial, mas infelizmente, queridos, muitas vezes, quando nós apenas pensamos nas coisas celestiais, lá do céu, lindo céu, nós nos esquecemos da nossa responsabilidade enquanto vivemos aqui na terra e entendermos que Deus quer manter um relacionamento comigo aqui, aonde eu estou. E às vezes nós gostamos de falar sobre o céu, porque isso faz nos esquecer um pouco dos nossos problemas, das dívidas, das dificuldades, das doenças, dos problemas familiares. Como eu já falei, não é errado falar sobre o céu, crer no céu, precisamos crer na morada celestial, mas precisamos entender que Jesus deseja ter um profundo relacionamento comigo e com você hoje, agora, aqui aonde nós estamos. E o que esse evangelho do reino dos céus, né, que Jesus pregou, né, o que ele ensina para nós? Tem a ver com o quê? Primeiro, tem a ver com restaurar, como nós falamos, o nosso relacionamento com Deus. Deus está mais interessado em manter uma comunhão íntima e profunda com a gente do que com os nossos cultos de adoração, festivos, praticamente assim aos olhos humanos, perfeitos. Deus procura se relacionar com o homem. E o homem, ao contrário, procura se relacionar com Deus através da religião. Não é isso que Deus espera de nós, queridos. O Evangelho do Reino quer nos levar de volta à nossa posição anterior de intimidade. A simplicidade do jardim, no dia a dia. Lá no jardim só havia Adão e Eva e Deus. E um relacionamento profundo. No texto que nós lemos, Jesus disse assim: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Muitos acham que o reino dos céus, né, o reino de Deus, é algo visível e é para o futuro distante. Ou seja, a morada celestial, né, e apenas isso. Certa vez, lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 20 ao 21, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O que Jesus estava querendo dizer aqui, ele estava se referindo a ele mesmo. A ele mesmo, e também ao Espírito Santo de Deus, quando esse fosse enviado e estaria habitando conosco em nossos dias e habitando em nossa vida. O reino dos céus não se refere a um lugar físico. O reino dos céus se refere à presença do Espírito Santo de Deus em nós, e onde quer que nós vamos, onde quer que seja a nossa influência, o nosso raio de atuação, o reino dos céus, o evangelho do reino pode ser vivido, pode ser visto, pode ser manifestado naquele lugar. Segundo lugar, o evangelho do reino dos céus tem a ver com embaixadores. Você sabe o que é ser um embaixador?
Os embaixadores, eles são diplomatas que fazem as relações internacionais entre países. Exemplo, a Embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos. Ali na Embaixada Brasileira é território brasileiro. As leis que dominam ali são as leis do Brasil, independente do prédio da embaixada, o terreno da embaixada estar lá no território norte-americano. Então, ou seja, nós somos embaixadores de Deus aqui na terra, representantes de um novo governo, desse reino dos céus. E quando nós aprendemos a nos enxergar como embaixadores, a nossa atitude vai mudar completamente, nossa postura precisa mudar completamente. Como embaixadores, a nossa casa, trabalho, igreja, nosso raio de influência, tudo isso precisa ser vivido como para o reino, o evangelho do reino. Ou seja, o lugar onde eu posso manifestar o reino de Deus através dos meus relacionamentos, seja com a minha família, com os meus amigos, com pessoas com quem eu trabalho. Sempre que nos encontramos com um embaixador, por exemplo, nós não estamos nos encontrando com uma pessoa comum, nós estamos nos encontrando com uma nação. Um embaixador representa uma nação. Da mesma forma, quando as pessoas se relacionarem com você, elas não vão se relacionar com uma pessoa comum, elas vão se relacionar com o reino de Deus, porque você representa o evangelho do reino, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo aonde você vai. De Adão até Jesus, muitas gerações de embaixadores humanos surgiram e foram falhos. Não conseguiram representar esse evangelho perfeito, esse evangelho do reino, de relacionamento profundo, de intimidade. Não teve ninguém e, infelizmente, o poder de Satanás estava agora governando e dominando no lugar do homem. Mas nós temos algumas verdades que nos animam. A palavra de Deus, ela é poderosa, queridos, e ela diz lá em 1 João, no capítulo 3, verso 8, Jesus veio destruir as obras do diabo. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz, Ele nos transportou das trevas para o reino da sua luz. Ou seja, algo novo aconteceu. Em 1 João, no capítulo 1, verso 7, diz, Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Querido, nós temos um privilégio, uma bênção, algo maravilhoso que a palavra de Deus nos diz. Jesus, Ele resolveu a questão do pecado. Por isso o Evangelho fala que nós somos embaixadores agora autênticos. Nós podemos ser embaixadores perfeitos desse reino aqui na terra. Em terceiro lugar, o Evangelho do Reino dos Céus tem a ver com o Espírito Santo habitando em nós. Nós estávamos acostumados a viver segundo o reino das trevas, ou seja, segundo a nossa própria confiança, segundo o domínio do inimigo, segundo o domínio do pecado sobre nós. E agora, através do poder do Espírito Santo, que pode habitar, que habita em nós, quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, começa um novo momento, ou seja, um processo de aprendizado, um processo de crescimento, de maturidade. De Adão até Jesus, como nós falamos, o Espírito Santo, ele não habitava no ser humano, ele descia para momentos de manifestação específica. Uma palavra de Deus, uma ação milagrosa, um sinal miraculoso. Ou seja, o povo do Novo Testamento, ele não conheceu o Espírito Santo como nós conhecemos. E se nós pensarmos que ele veio sobre algumas pessoas, vamos ver como exemplo Sansão. O Espírito Santo se apossava de Sansão, ele dava uma força sobrenatural. Ele veio sobre Moisés, sobre Elias, sobre Eliseu, os quais eram usados por Deus e faziam sinais maravilhosos. Ele veio sobre Gideão, que foi usado para trazer grandes livramentos sobre o povo de Israel. Ele veio até mesmo sobre o rei Saul,
que estava reunido num belo dia com os profetas de Israel e profetizou juntamente com eles. O Espírito Santo vinha em períodos específicos, mas logo depois ele voltava a Deus. Se nós pensarmos, querido, que depois de Malaquias, houve um período de 400 anos de silêncio do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, a última palavra que Deus falou com o seu povo foi 400 anos atrás, imagina você. E aí, quem foi a pessoa que quebrou esse silêncio de 400 anos? João Batista. João Batista, ele foi o primeiro profeta que aparece no Novo Testamento, sendo boca de Deus, e lá no deserto ele começa a anunciar: arrependam-se, porque o Messias está próximo, arrependam-se, porque o Evangelho do Reino está próximo. Mas, queridos, nós precisamos entender que o fato de João Batista estar no Novo Testamento não faz dele alguém da nova aliança. Ele ainda era um profeta da antiga aliança. Por quê? Se nós lembrarmos lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 11, Jesus disse assim: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O batismo de Jesus marca um novo tempo. Após o seu batismo, Jesus é levado ao deserto para ser tentado, ele vence o maligno e ele começa o seu ministério exatamente anunciando o Evangelho do Reino. João, ele é o último profeta do Antigo Testamento, ou seja, da Antiga Aliança. Ele tem uma revelação presente daquilo que se manifestaria como a nova aliança, que era o próprio Jesus Cristo. Mas João, ele nunca recebeu o Espírito Santo habitando dentro de si. Ele fazia parte da Antiga Aliança, mas o Espírito habitando permanente com os homens apenas após a nova aliança, após o sacrifício de Cristo, Jesus derramando o Espírito Santo sobre a igreja. Ou seja, Cristo vem e ele manifesta um novo sistema. João Batista representa ali o antigo sistema terminando e Jesus apresenta um novo sistema, ou seja, o Evangelho do Reino sendo apresentado a nós, um novo modelo de vida. Em quarto lugar, nós precisamos aprender que o Evangelho do Reino dos Céus tem a ver com um novo modo de viver. Eu e você precisamos, a partir de agora, entendendo essa verdade, assumir uma nova postura. E lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 32, diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho. Olha como Jesus nos chama. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Deus deu a nós esse privilégio de vivermos novamente em intimidade com Deus e exercermos governo e autoridade. Nesse novo modo de viver no reino dos céus, não precisamos ter medo, porque é o próprio Espírito Santo que está conosco, que nos capacita, que habita em nós. E o poder do Espírito Santo que nos capacita a avançar, a vencer e a prosseguir nesse Evangelho. Agora, como cidadãos de um novo sistema, podemos experimentar o que Adão e Eva experimentou lá no jardim: intimidade, relacionamento com Deus. E podemos transformar qualquer lugar em que nós estivermos num pedacinho do reino dos céus, porque eu e você temos o Evangelho do Reino, a possibilidade de viver o Evangelho do Reino através de Jesus Cristo. Jesus disse em Mateus, no capítulo 11, versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e os que usam de força se apoderam dele.
Algumas pessoas pensam que esse texto fala que eu vou alcançar o reino dos céus pela minha própria força, ou me esmerando, me esforçando para alcançar a salvação. Não é isso que Jesus está falando no sentido da sua salvação. Sim, o texto fala de esforço, de força, mas no sentido de uma guerra, de uma invasão, de uma ocupação. Ou seja, através do evangelho do reino, Deus te fez uma pessoa perigosa para o reino das trevas. Ou seja, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. As portas do inferno, elas serão arrombadas e pessoas serão alcançadas, ou seja, nós estamos numa batalha. O evangelho do reino é uma conquista, ou seja, nós vamos conquistar mais e mais pessoas para esse evangelho. E em último lugar, querido, o evangelho do reino dos céus tem a ver com submissão. O que isso fala para nós? Ser um embaixador é um presente, mas também uma grande responsabilidade. O embaixador fala as palavras do rei. Ele apresenta as leis do seu governador, né? Ele fala somente em nome do seu governo. As suas opiniões pessoais não têm muito valor nesse sentido, nesse trabalho. Executar as políticas estabelecidas pelo rei. O Evangelho de João, Jesus disse no capítulo 8, verso 28, nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o meu Pai me ensinou. A nossa opinião não pode ser maior do que a opinião da palavra de Deus, do que a palavra do próprio Jesus Cristo. Um embaixador que entende o seu papel, ele sabe que ele está ali levando a palavra do seu governo. Nós estamos aqui trazendo a palavra, a presença, a autoridade, o domínio, manifestar a glória do nosso Deus. Ele nos restaurou através de Jesus na posição original que nós tínhamos no jardim, de intimidade, de relacionamento. E eu preciso falar das grandezas e do poder do nosso Deus. O nosso trabalho, queridos, é aprender e crer naquilo que o próprio Deus já falou, na sua palavra, e anunciar essas verdades. Aí muitas pessoas podem perguntar, mas o que tem de errado em contar uma mentirinha? O que tem de errado em sonegar alguns impostos? O que tem de errado em praticar o sexo antes do casamento? O que tem errado nisso ou naquilo? Nós estamos num mundo moderno, as coisas mudaram. E aí, querido, você vai responder simples e objetivo. Olha, você pode viver como você achar melhor, mas o meu reino diz que é pecado. Não tem debate, não tem argumentação, apenas submissão à palavra. E aí, queridos, nós precisamos viver essa verdade. E aí você pode perguntar, pastor, como é que eu posso viver tudo isso? O que é que eu preciso colocar em prática hoje? Eu quero que você coloque em prática hoje na sua vida. Guarde bem essa palavra que eu vou falar para você. Saiba que Deus quer manifestar seu reino e governo aqui na terra através da sua vida. Deus quer manifestar o seu reino e governo aqui na terra através da sua vida. Entenda que Deus quer se relacionar com você. Deus quer ter intimidade com você. E viva como um representante do Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho do Reino dos Céus aqui nessa terra. Queridos, a nossa vida precisa fazer diferença aonde nós estamos. Jesus, Ele morreu para que nós pudéssemos ser restaurados à nossa posição original. E Deus quer ter esse relacionamento com você. Eu gostaria de orar com você. E aí onde você está, você possa fechar os seus olhos, falar com Deus e pedir ao Senhor. Pai, eu preciso dessa intimidade. Eu quero ter uma vida diferente e fazer influência e ter influência no meu raio de ação.
juntamente com a minha família, com meus amigos. Vamos orar em nome de Jesus. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, faça isso nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra. Obrigado pela Sua presença em nós. Nós louvamos o Teu nome pelo privilégio que o Senhor nos deu, ó Pai, de vivermos as maravilhas do Teu reino. Jesus Cristo, nós Te adoramos porque o Senhor se entregou por nós e nos deu o Espírito Santo que nos capacita a viver uma vida diferente nessa terra. E nós queremos sim pregar a Tua palavra, influenciar pessoas e falar do Teu amor e levar mais e mais pessoas a ter um profundo relacionamento contigo. E ó Deus, se através dessa mensagem pessoas estão se entregando a Ti, que o Teu Espírito Santo possa fortalecer os seus corações. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meu querido, a sua vida, que Deus abençoe seu coração. Muito bom estarmos juntos aqui. E você pode pegar o material dessa mensagem, baixar no Igreja em Casa, esse QR Code que está passando aí na sua tela, para você fazer esse estudo com a sua família na quarta-feira às 8 horas. Reúna a sua família, reúna alguns amigos, estude a palavra de Deus, compartilhe o que você aprendeu dessa mensagem. E também, não deixe de ofertar, de contribuir para o reino de Deus. Você pode fazer transferência online ou trazer o seu dízimo, a sua oferta na secretaria da IEB. Que Deus abençoe a sua vida e um beijo no seu coração. Até a próxima.